Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista, o primo de Jesus, aquele que veio anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, o último profeta. E João Batista, ele foi martirizado porque ele falava a verdade. E Herodes se incomodava com o que ele dizia. Isto porque Herodes, ele vivia com a esposa do próprio irmão. E João Batista sempre estava exortando, dizendo para ele que não era permitido a ele viver com a cunhada dele. E Herodíades passou a ter ódio de João Batista e queria encontrar um meio de matá-lo. E Herodes não mandava matar João Batista porque tinha um certo respeito por ele, mas mandou prendê-lo. E então Herodes, na festa do seu aniversário, diante de ficar grato, feliz com a dança que Salomé, a filha de Herodíades, fez para ele, prometeu a ela o que ela quisesse, até mesmo a metade do seu reino. E ela, no entanto, foi perguntar para sua mãe o que pediria ao rei. E a mãe, então, aproveitou aquela oportunidade e disse: peça a cabeça de João Batista. E assim o rei, para não desagradar a corte, e seduzido também pela beleza de Salomé, mandou decapitar João Batista. E trouxeram a cabeça dele na bandeja, veja só, entregaram nas mãos de Salomé e ela entregou à sua mãe Herodíades. Por isso, nós consideramos João Batista um mártir também do matrimônio, do casamento, porque ele defendia o verdadeiro matrimônio. João Batista. Meu irmão e minha irmã, veja bem, quando nosso Senhor nos criou, Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele, conosco mesmo e com os outros. O que quebra essa relação de comunhão é a desobediência a Deus. Quando nós somos desobedientes a Deus, nós rompemos a nossa comunhão com Deus, conosco e também com os outros. O inimigo de Deus, ele hoje e sempre procurou exatamente nos atingir através dos nossos relacionamentos. Veja que o primeiro crime praticado que se tem registro na Sagrada Escritura foi exatamente um fratricídio. Um irmão que mata o outro irmão por inveja. E assim nós temos seguido. As nossas relações são quebradas, são rompidas pelo pecado. E aí então criamos esse tipo de desordem na nossa vida. O que nos causa tristeza dentro da nossa casa? Quando nós percebemos que nossas relações não estão bem. O que causa tristeza, desconforto em um matrimônio? Quando se quebra a relação desse matrimônio, quando não há comunhão entre os esposos. E também isto acontece em todo local, no nosso local de trabalho, aonde nós estudamos, na comunidade onde vivemos. Sempre que se rompe um relacionamento, que se fere um relacionamento, ali está a divisão, ali está a quebra da comunhão com Deus, conosco e com os outros. E por isso é que nós
Precisamos estar sempre atentos, vigilantes, buscando a Deus, porque somos necessitados dele, porque somente ele pode nos dar força, pode nos orientar, pode nos conduzir para que mesmo diante de todas as situações que acontecem ao nosso redor, conosco, na nossa família, a gente não quebre as relações, a gente não quebre a comunhão um com o outro. Para isso é que existe o perdão. É Deus que faz isso em nós. Jesus fez exatamente isto quando veio até nós. Ele veio nos resgatar, ele veio restabelecer a nossa união, a nossa comunhão com Deus. E nós só somos pessoas de relações sadias, de relações de amor, de verdadeiro amor, quando nós antes temos esta relação com nosso Deus. Fora disso, nós ficamos corrompidos. Deus criou a cada um de nós para vivermos em comunhão. É do projeto dele vivermos em comunhão. Quando não vivemos esta comunhão, estamos fora do projeto de Deus para nós. E nós fomos criados para esta vida. Nós fomos criados em harmonia, em equilíbrio, mas a nossa desobediência nos desequilibra. A nossa desobediência nos põe até mesmo fragilizada diante das tentações, diante das palavras de ódio, das palavras de divisão, diante dos conselhos orgulhosos, dos conselhos soberbos e egoístas. São Paulo vai nos dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 5, sobre uma vida conduzida apenas pelo nosso ser, nossa carne, nosso egoísmo, nossa, entre aspas, independência de Deus. Nós vamos produzir frutos deteriorados. A raiva, o ódio, a falta de perdão, a inveja, a orgia, a impureza, a divisão, a confusão. É isto. Mas também São Paulo ali elenca os frutos de uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. É o amor, é a paz, é a alegria, é a benignidade. É isto. A gente fica sempre falando, sempre batendo na mesma tecla, porque assim Deus também não se cansa de nos chamar a estar com Ele, a andar com Ele, a ter uma relação com Ele, para que possamos nos relacionar bem conosco e com os outros. E assim, a nossa vida ser testemunho de que somos da verdade, filhos da verdade, e buscamos viver na verdade. Que São João Batista hoje interceda por cada um de nós, de modo especial pelas nossas famílias. Interceda por quantos de nós que vivem num sofrimento interior terrível, porque não perdoa, porque não ama, porque não se abre verdadeiramente para a graça de Deus, porque quer viver dominando os outros, porque não sai do seu próprio egoísmo, do seu próprio orgulho, da sua própria soberba. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do quanto nós precisamos morrer para nós mesmos
e deixar-se vivificar pela graça de Deus que está em nós. Vinde, Espírito Santo.